Olá, bom dia, tudo bem? Como você está hoje, essa manhã de sábado? Uma manhã um pouquinho mais quente, manhã de inverno, oficialmente uma manhã de inverno. Como é que você está hoje? Como é que tem sido seus dias? Hoje vamos estar encerrando a nossa live sobre as emoções. Em especial, a gente está falando essa semana sobre o homem, né? Compreendendo as emoções do homem, o homem se compreendendo. Eu acho que é um dos temas mais difíceis para o homem ele se compreender. É muito fácil, de repente, para o homem ele trabalhar, só simplesmente levar carga, o fardo, mas ele parar e se ouvir, se compreender, entender que aquilo que está fazendo de repente é alimentado por uma dor, acaba sendo mais difícil para ele. E o texto base hoje, bíblico, abri aqui, é Êxodo, capítulo 18, um texto muito interessante no Antigo Testamento. E esse texto, ele em específico, ele fala de Jetro. Quem foi Jetro? Se quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Eu aguardo. Um café. Café é importante. E hoje não tá tão frio, né? Aqui tá 16 graus hoje. O inverno começou quente. Finalzinho de outono tava mais frio. A Bíblia, na Bíblia está escrito assim, Jetro, na minha Bíblia, está escrito Jetro visita Moisés. Jetro, um sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. Soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Quem era Jetro? Era o pai de Zípora. Zípora. Um cafezinho? Nesse texto, sabemos que Moisés já tinha passado pelo mar, já tinha ali, de certa forma, estava caminhando pelo deserto. E aquele povo estava fazendo. Tava, como é que tá fazendo? Aquele povo estava aglomerado, tinha dúvidas, estava fazendo vários questionamentos a Moisés. E alguns trechos para trás a gente vê que certas pessoas falam assim: Moisés, você tirou a gente do Egito, da escravidão, para vir morrer no deserto, para sofrer, para passar fome, para passar calor. Era muito mais fácil eu ser escravo lá atrás mesmo. Pelo menos eu tinha uma casa, eu dormia numa esteira, e aqui no deserto. De certa forma, o povo ele é difícil lidar com o ser humano, né? E Moisés fazendo de tudo para apaziguar aquilo, para resolver aqueles problemas. Né? E aquilo que se tornou uma honra para Moisés, anunciar a libertação, tirar o povo do Egito e levar para o deserto, acabou virando um peso sobre a vida dele. Porque nos versos adiante, a gente vê que Moisés ele ficava resolvendo o problema do povo. Todo mundo vinha, todo as tribos vinham e traziam problemas para Moisés, traziam problemas para Moisés. E Moisés passava o dia inteiro em pé, resolvendo problema, resolvendo problema, resolvendo problema. Isso me faz lembrar um pouco do meu passado, que infelizmente tudo que é demais, tudo que tem excesso, esconde uma falta. Moisés, ele foi um homem que ele não conseguia falar direito, ele não conseguia se pronunciar direito. Tanto que uma das inseguranças dele foi falar para Deus que ele não conseguia falar, ele tinha dificuldade de falar. E Deus falou: tá bom, Moisés, vai, chama seu irmão aí. Chama lá, seu irmão, vamos lá comigo lá, vai lá com ele lá. E o seu irmão, já que o seu irmão fala tanto, um tagarela, seu irmão vai falar, anuncia isso para o faraó. E assim foi. Só que agora Moisés, ele está numa posição de honra, ele está ali como o 01 é Deus, Moisés e o povo. Ele começa a resolver esses problemas. Então, esse excesso, né, esse excesso de trabalho, para mim, numa avaliação terapêutica, numa avaliação de comportamento dele, esconde aquilo que Moisés foi no passado. Aquela necessidade de falar, não conseguir, de ser introvertido, de ser uma pessoa
eu tenho uma deficiência, e eu me vitimizo, eu entro numa bolha de proteção, porque eu entendo que o maior preconceito de uma deficiência, seja física, visual, ou até mesmo mental, não é da sociedade em si. O maior preconceito está em mim. E eu me coloco num padrão de deficiente físico, de deficiente mental, e trabalho nesse preconceito, me isolando. As pessoas podem estar vindo de encontro comigo, de repente ela mudou na calçada de direção, mudou de direção por causa de mim, só porque eu tô desse lado aqui. Entende? Quantos homens hoje estão assim, trabalhando demais, querendo resolver tudo, ser forte o tempo todo? Sabe o que acontece? Vira refém da própria necessidade. A necessidade de ser útil, resolver problemas, acaba sendo um problema. Aquilo, mas é isso, a necessidade de ser útil, de resolver problema do povo, se tornou seu maior problema na sua vida. Se tornou o maior problema. E eu fui uma pessoa assim, que trabalhava 12 horas, 24 horas. Chegava a trabalhar 36 horas. A minha necessidade de ser um homem forte, a minha necessidade de resolver problema, a minha necessidade de validação fez que tudo aquilo fosse meu maior problema. E eu, num relacionamento conjugal, novo ainda, aquela necessidade de validar meu eu, meu ego, meu homem, quase que nos leva à separação, quase que nos leva à beira do precipício. Até que a gente tem uns starts, tem o famoso colapso da vida, e começa a olhar para dentro, né? Olhar para si mesmo, e ver que não é assim. Eu vi que aquela necessidade de ganhar dinheiro, de, de ser rico, não era o meu maior objetivo. Meu maior objetivo era a família, era o cuidado, estar próximo, ser um provedor, ser uma pessoa que cuida, que dá segurança, que dá sustento. Mas como muitos de nós, homens, não somos assim. Nós estamos passando por 6 dias de lives, falando sobre as emoções do homem, falando sobre medo, sobre insegurança, falando sobre depressão, fúria. E hoje, falar sobre o excesso também é compreender sua emoção. Tudo que é um excesso, seja excesso de trabalho, um excesso de eficiência, né? Eu passei por uma fase da minha vida que eu, num ambiente de religioso, num ambiente de igreja, eu era o Severino. Fazia tudo, 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 tudo. Deixava a casa, deixava a esposa no meio da noite, deixava tudo. Porque agora eu tinha uma justificativa boa. Estou trabalhando para Deus, estou honrando a Deus, estou servindo a Deus. Então eu honro a Deus servindo as pessoas. Ué, mas a palavra de Deus não diz que tem que honrar primeiro a sua família, a sua esposa, cuidar dos seus, do seu ambiente. É que adianta o homem ganhar o mundo se perder sua alma, se corromper. E eu passei por isso. E quantos homens hoje não estão passando por isso? E, infelizmente, se a gente for olhar para o contexto do que a gente está vivendo, cada vez menos o dinheiro vale. R$ 100 hoje é equivalente a R$ 12, R$ 13 no ano de 94, 95. Então, se o homem não tem uma dupla jornada, uma tripla jornada, se ele não tem uma consciência de gastos, de uma sabedoria para investir dinheiro no lugar certo, ele simplesmente gasta e põe cartão de crédito, juros e sobre juros, ele tem que ter essa dupla jornada. De repente ele trabalha CLT 8 horas semanais e quando ele sai do trabalho, ele pega sua moto e vai fazer serviços de entrega. Ou dobra a jornada, dobra em hora extra, vira era. Conheço várias pessoas que trabalham com isso, dessa forma, dessa maneira. E quando eu falo que tem que parar tudo e valorizar a família e estar com seus filhos, estar presente, ter mais presença do que entregar presente no final do mês, a resposta é Cleiton, eu não consigo. Não tem como. Eu tenho que acabar com as contas, é muita conta, é muito problema para resolver, é dívida, é prestação de carro, é aluguel, é conta, é roupa, é cartão de crédito estourando, tem 3 cartões de crédito e um retroalimenta o outro e isso está estourando. É a realidade. Mas saiba que isso está na disfunção. Qual que é a função natural? Da família, desse ambiente, né? Do sagrado, né? Homem, mulher. A mulher, ela não deve trabalhar. Ah, mas eu preciso. Sim, até quando? A mulher, ela é a estrutura da casa. Emocional, é a estrutura espiritual, é uma estrutura que vem nutrir, seja os filhos que estão nesse ambiente, ou seja o próprio marido. Se a mulher não consegue estruturar a casa, ela não consegue trazer a paz para a casa, já começa uma disfunção do seu propósito de vida. Compreende? Então, a partir do momento que a mulher consegue estruturar a casa, nutrir seus filhos, estar presente com seus filhos, alimentar seu marido, nutrir seu marido emocionalmente e também fisicamente, ela está cumprindo seu propósito. Mas nos dias de hoje, essa palavra é loucura.
Quantas pessoas vão passar por essa live e falar assim, não, não dá. Eu tenho que trabalhar. Eu necessito trabalhar, eu tenho que ajudar meu marido. Perfeito. Eu não tenho como falar para você abrir mão de tudo, mulher. Mas saiba que as dores que você sente, a obesidade, a angústia, o senso que te fala que não está certo, está faltando algo, não é para fora. Não é no shopping. Não é nas pessoas. Não é nos remédios. É em você, na sua função, naquilo que você deveria fazer e não faz. O governo espiritual começa na casa. Não adianta querer ser exemplo no trabalho, na igreja, na sociedade, se dentro de casa sua esposa não te reconhece como um homem de Deus. Eu faço essa pergunta para mim, eu fiz essa pergunta. O que adiantava? Eu sou uma pessoa que influenciava vidas, que buscava vidas, que curava, restaurava, que aplicava meu conhecimento com pessoas, se dentro de casa não era reconhecido como um homem de Deus. Quantos filhos de pastores eu já não visitei em clínica de recuperação? Entenda que não adianta falar que eu sou um homem de Deus se seus filhos não te reconhecem como um pai presente, não te reconhecem como um homem firme, amoroso, saudável, um homem que ora, um homem que cuida, que nutre, que provê paz, segurança. Entende que você, homem, você não nasceu para carregar tudo isso sozinho nas costas. Você não tem que ser o super-homem. Você não tem que se enquadrar nessa sociedade e trabalhar no meio dessa bola de neve que só te acumula, só te traz sobrecarga. Dá para dar um basta. Assim como foi o Egito. Falou, Moisés, você vai se acabar e vai acabar com o povo. Não é justo com você. Está no capítulo 18 de Êxodo. É minha interpretação, depois você lê. Giro ele fala assim, Moisés, não é justo com você e não é justo com o povo. Você fica o dia inteiro aí resolvendo o BO. Por que eu não te vi essa galera? Ah, mas senhor, o Getro, tudo bem. Mas tem 500 mil pessoas. Tá bom? Divida lá. 100 mil pessoas. Põe um líder. Encontra um líder. Um homem que ora, um homem que busca, um homem que tem a conexão com Deus. Não como você, mas que saiba falar com Deus, que é justo, que é honrado. A cada 100 mil pessoas esse homem vai liderar. Só que ele não vai liderar sozinho. Coloca outro homem com 50 mil pessoas. Esse homem não vai liderar sozinho. Coloca outro homem de Deus a cada 5 mil, 10 mil pessoas, 1.000 pessoas. Coloca homens para liderar 100 pessoas. Coloca um homem para liderar a cada 50 pessoas. Vai funilando o problema, Moisés. E Moisés falou, nossa, faz sentido, cara. Não é que faz sentido colocar pessoas para te ajudar. Faz sentido que você está se perdendo, você está se matando. Como eu digo, isso serve muito para mim. No passado eu trabalhei muito. Trabalhava à noite, trabalhava de dia, hora extra. E quando a pessoa fala assim, ele é o pai do Cristo, tem 3 empregos. De certa forma, validava o meu comportamento. E aí vem a conta. Saiba que do 0 aos 40 você trabalha para ganhar dinheiro. Dos 40 até o dia do fim, você usa o dinheiro para cuidar da sua vida. Tem um biólogo que ele foi prêmio Nobel, Linus Pauling. Linus. Ele fez um estudo, ele ganhou 3 Nobel, um em cada área. Mas o que eu quero dizer é que ele fez um estudo e viu que o ser humano, até os 40 anos de idade, o corpo consegue pagar a conta da imprudência. Falando de evolução genética, de comportamento humano. Quantos homens no passado, há 300 anos atrás, viveriam até os 60? Poucos homens. Mulheres, poucos. Eu tenho uma avó idosa, morreu velha, com 60 anos de idade. Agora eu tenho uma outra avó que está com seus 80 para 90. Está aí, firme e forte. E Linus, ele fala que o corpo ele consegue se adaptar, usar da sua biologia para segurar a responsabilidade do ser humano até os 40 anos, porque é a idade cronológica de produção, de necessidade de garantir a proteção, de garantir um sustento, de garantir uma certa autonomia para o corpo. Só que dos 40 para frente, nessa idade cronológica, isso é genético na nossa vida, isso está muitos e muitos anos atrás, 1.000 anos, 6.000 anos, 10.000 anos atrás, isso se formou na nossa genética. Então, entendo que a gente vive hoje, no Brasil, tudo é muito novo. 500 anos, 600 anos, é coisa nova ainda. O corpo está se adaptando. E nos últimos 100 anos, olha quanta coisa evoluiu.
carro, transporte, telecomunicação, internet, luz super branca. Aqui em casa é amarelo, mas luz super branca. Então o corpo não se adaptou ainda. A informação genética, aquilo que estava lá no seu DNA, ainda é pré-histórica. Entenda isso. E quando o Linus ele entendeu que até os 40 anos é uma fase produtiva e após os 40 é uma fase de caminhar para o fim, o corpo geneticamente ele segura a bronca, ele paga a conta da sua imprudência, seja no trabalho, seja na vida, seja na alimentação, em tudo. E a partir dos 40 anos, aquele que estava mantendo um pico de saúde, o corpo fala assim, bom, agora o processo é fase 2, processo de acabar. Entenda que viver mais anos de idade, não quer dizer que é viver melhor, com melhor qualidade. Quantos homens e mulheres já eram para ter encerrado sua carreira aqui na Terra e estão nesse ambiente, nesse mundo, baseados em medicações? Mas uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de consequências. Quantos homens e mulheres estão com suas colunas travadas, com suas lombares lesionadas, por um excesso de carga do passado? E hoje tem essa vida, mas não é uma vida de qualidade. Ela tem uma sobrevida, uma limitação. E o corpo não paga mais. Agora causa consequência. Você causou? Consequência. Ponto final. Tem um homem no mundo da musculação, esqueci o nome dele, ele levantava muito peso. E hoje ele não consegue andar. Ele estourou literalmente o seu quadril. Resolver tudo virou seu maior problema na vida de Moisés. Talvez hoje o seu maior problema não seja uma depressão, uma ansiedade, um vício com drogas. Seja o excesso de trabalho. O que o excesso de trabalho levou para a sua vida? Te levou ao império? Te levou a um condomínio de luxo? Ou te levou ao fracasso? A morte emocional. E aí já não consigo ficar sozinho comigo mesmo em casa, eu vou para o trabalho, eu vou trabalhar. É uma outra linha. Homens podem ir para a droga, podem ir para a bebida, mas também tem aqueles homens que vão para o trabalho, hora e mais hora extras. De que adianta ganhar esse mundo se eu perdi minha alma, perdi minha essência, perdi meus filhos, minha família? Como eu digo, eu passei por isso. Meu filho mais velho, eu sou presente na vida dele, me esforcei muito para ser presente na vida dele, mas a gente tem uma certa desconexão. O segundo filho é muito mais grudado. E eu lembro do meu primeiro filho, e eu chegava depois de uma tripla jornada de trabalho, ia dormir, e ele ficava abrindo o olho, falando, acorda papai, acorda, pulando em cima de mim, para querer brincar, para falar isso. Vamos filho. Eu tava brincando dormindo. Que imprudência a mim. Que insensatez a mim. Achando que meu filho merecia mais dinheiro, mais presente, do melhor. Ah, eu vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. Ah, eu não tive bicicleta, eu não tive brinquedos, eu não tive isso. Vou dar tudo isso para meu filho. Mas sabe que eu também não tive? A presença do meu pai. E por mais que eu estava dando tudo para esse filho, eu não estava dando presença. Eu estava simplesmente replicando aquilo que me machucou, que me machucava na vida dele, e machucando ele. Inconscientemente. Mas aconteceu. Aprenda que é presença. Não é presente. O homem que ora, ele governa sua casa, mas também entende que é próprio limite. E eu só fui entender isso quando eu comecei a entender que realmente quem é Deus na minha vida. O que é Deus? E para isso eu tive que passar por um colapso. Eu tive que quebrar a minha estrutura de pertencimento, minha estrutura de ego, de vida, do centro religioso, da religiosidade. Entender que Deus não queria isso de mim. Deus não quer isso de você, ser excesso de trabalho. Deus não quer um pastor 24 horas. A palavra de Deus fala sobre isso. E não é só em Êxodo, lá no início. Fala no Novo Testamento, nessa nova aliança, quando Paulo orienta, fala. Só que você, homem, você está trabalhando, você está nesse excesso, você está nessa vida louca, é porque está escondendo uma falta. É porque você está revelando somente aquilo que você tem necessidade. Mas olha para você, olha para o seu ambiente, para sua casa. Como estão seus filhos? Como está sua esposa? Trabalhar demais, ajudar demais, não pode custar a sua família, não pode custar a sua saúde, não pode custar a sua casa. Ah, eu vou morrer de fome, eu vou ser pobre, eu vou deixar as contas para depois. Não, para com isso. Você tem que ser consciente, vira a chave. Se organiza. Coloca um tempo para tudo.
Eu vou então trabalhar até em dezembro. A partir de dezembro eu vou acabar com as contas, não vou mais fazer conta, e a partir de janeiro eu vou ter uma nova vida. Eu vou dar um passo atrás. Se eu pago um aluguel de R$ 2.000, eu vou dar um passo atrás. Eu vou pôr um aluguel de 1.500, vou pôr um aluguel de 1.000. Ah, mas o lugar vai ser mais baixo, classe baixa. Quem faz o ambiente é você. Quem faz a segurança da casa não são os muros do condomínio, não são a cerca elétrica, é a sua presença. O governo espiritual começa dentro de casa, não na rua. A proteção da sua família começa com você dentro de casa, não com você na rua, não com você no trabalho. Hoje é a última live dessa série e vamos encerrar com esse choque de realidade. Não é só olhar para o homem depressivo, para o homem ansioso, para o homem viciado, o homem que se perde em jogos de azar. Olha para esse homem também que está tendo uma dupla, tripla jornada de trabalho, que a sua vida é fazer conta e pagar conta. É pagar cartão de crédito. Você se perdeu. Olha para trás. E aonde foi que você se perdeu? Pare e recomece. E você, mulher, que está vendo isso tudo, e eu estou falando para homens, entenda que se você é casada, se você tem um homem próximo de você e se você enxerga isso nele, cabe a você nutrir. Cabe a você ser a mulher que edifica, que traz esse homem para o chão, que acorda e fala: bom, eu sei que eu não devo trabalhar, estamos trabalhando, então vamos pôr um ponto final nisso tudo? Vamos ter uma família de verdade? Família é isso. Vamos orar e encerrar essa série. Que Deus abençoe seu dia. Hoje é um sábado. Você tem um ótimo sábado. Em tudo, homem. Busque a Deus, a aprovação de Deus. Não do pastor, não do padre, não do seu líder religioso. Não busque a aprovação de pessoas. Busque Deus. Você vai ver que o fardo vai ficar muito mais leve. O jugo vai ser suave. Que a sua vida vai ser plena. Deus, Pai, te louvamos, ó. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, Senhor Deus. Porque se não fosse tu, Pai, nada seria. Papai, muito obrigado pela tua palavra de hoje, que nos mexe, que nos molda, Senhor Deus, que nos confronta, Pai. Mas como é bom, Senhor, ser confrontado por Ti, pois sabemos que o Senhor é um Deus de justiça, um Deus da verdade, que nos leva, Pai, para entendermos quem somos nós realmente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que cada irmão, que cada irmã que passa por aqui, Pai, por essa live, que já passou, Senhor Deus, eles possam entender não o que o Cleito está falando, não do sentimento do Cleito, não da fala do Cleito, mas ele possa entender, Pai, do Senhor. Fala com ele no íntimo, Papai, no inconsciente. Fala, Papai, através das placas nas ruas, Papai, através das redes sociais. Mas fala, Senhor. Fala com teu filho, fala com tua filha, Senhor Deus. Pai, aquele homem que passou por aqui e entendeu que ele está numa disfunção, aquela mulher que passou por aqui e entendeu que está numa disfunção, e agora eles querem caminhar para o certo, para o propósito de vida, Senhor. Deles, ó Papai, oportunidade, Pai, de reprocessar, de acabar com as dívidas, Senhor Deus, de buscar, Pai, a sua paz mental, a sua saúde física, Senhor Deus. Deles estratégia, Papai. Assim como o Senhor me deu um dia, Senhor Deus. Assim como o Senhor me deu um conhecimento, Papai. E hoje eu consigo frear, Pai. Dê-nos, Papai, mais e mais estratégia. Que esse ciclo vicioso, Pai, seja encerrado agora em nome de Jesus, ó Papai. Aqueles que estão na sua dupla, tripla jornada de trabalho, com 60, 70 anos, que eles possam entender que o real propósito de vida, Papai, é te ver, é contemplar, Senhor, o belo, como foi Davi, que deleitou-se no teu coração, e o Senhor completou com os desejos dele, ó Pai. Pai, assim oro, Pai, declarando cura, Pai, declarando libertação, Papai, libertação emocional, Papai, libertação dos vícios, libertação, Pai, das correntes que os prendem, Pai. Que homens e mulheres possam se entender, que os relacionamentos, ó Pai, possam ser edificados, ó Pai. Que a nossa vida, Pai, seja baseada no Senhor. Que assim nos tornamos, ó Pai, cada vez mais homens que oram, que edificam, Pai, que estruturam sua casa, Pai, através de Ti, da Tua presença e através daquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, Pai. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, que seja um ótimo sábado, um sábado de reflexão. E amanhã, domingo, é um novo dia. E esse dia seja diferente de hoje. Deus abençoe. Até a próxima.